E o Fernando Diniz deu uma entrevista recente aí agora, né? Acabei de assistir no, no GE. Deu uma entrevista pro GE, cara, e ele fala de muitos pontos interessantes, né? Faz uma reflexão ali sobre os últimos trabalhos que ele tem feito, né? Entre eles o trabalho no Cruzeiro, Seleção Brasileira, né? O final do trabalho ali no Fluminense que não agradou muito, né? Cara, a gente pode questionar o Fernando Diniz sobre muitas coisas, sabe? Mas ele é muito coerente com o que ele fala e com o que ele demonstra no dia a dia, né? Porque na entrevista ele foi perguntado ali sobre vários assuntos, né? Foi perguntado sobre a seleção brasileira e ele fala que, que erraram com ele na seleção brasileira porque, segundo ele, né, foi demitido por telefone e ele achou que deveria ter ali uma conversa cara a cara. E, segundo ele, né, não foi o que aconteceu, que foi desligado por telefone, sobre a notícia por telefone. E ele disse que se ele tivesse mais tempo dedicado à seleção brasileira, né, e não ficasse dividido ali entre a seleção brasileira e o Fluminense, que talvez ali poderia ter dado certo o trabalho. Também acho, porque, bom, primeiro que você estava treinando o Fluminense, né, que vinha de um campeonato de Libertadores, né, tinha ganhado a Recopa. Então, assim, ele querendo ou não, cara, querendo ou não, se você for analisar bem, ele já tinha uma pressão ali no Fluminense. Ele já tinha uma pressão, já havia um momento ali no Fluminense que tinha que se provar mais. Porque o Fluminense foi campeão da Libertadores com a folha salarial que não era nem ali em top 10 ali do Brasil, e com um time que a mídia em si colocava como um time velho. Ele conseguiu fazer o time jogar e conseguiu fazer esse time ser campeão da Libertadores. Ponto. Quando ele foi convocado, quando surgiu o nome do Fernando Diniz para a convocação, né, para a seleção brasileira, muito se pensava que ele ia sair do Fluminense e assumir inteiramente a seleção ali, ficar por conta da seleção brasileira. Só que ele entra na seleção num momento de estabilidade, no momento que você estava ali na dúvida entre o Ancelotti, se via, se não vinha. Então, assim, ele entra, né, no meio disso daí sem certeza de nada. Ele até fala que teve uma conversa ali com o Fluminense, com o Edinaldo ali, sobre a efetivação, que eles precisavam efetivar um técnico, porque receberam a notícia que o não, esqueci o nome do treinador, que o Ancelotti não viria. Assim, ele até, segundo ele mesmo até falou, não, mas e aí, você está gostando do trabalho? Você quer? Então, assim, só que deu a entender que eles não queriam efetivar ele naquele momento ali. E ele ficou dividido entre o Fluminense e a seleção brasileira. A avaliação dele do trabalho na seleção brasileira, que foi um trabalho que, embora não tenha tido resultado, foi um trabalho que dentro de campo, palavras do Fernando Diniz, que dentro de campo o time desempenhava e teve algumas partidas que o Brasil merecia ganhar, jogou melhor que o adversário. Ele citou até o jogo contra a Argentina ali, que a Argentina consegue a vitória ali com um chute no gol e ganha. O Brasil teve mais finalizações, teve mais presença ofensiva e não conseguiu o resultado. Então, assim, ele fala que o futebol é pautado muito no imediatismo, resultado imediato. E ele está totalmente certo, ele tem razão. O futebol realmente é isso. E não dá para fugir. Futebol, ele é realmente pautado em resultado, cara. Não interessa se o time está jogando mal ou está jogando abaixo do esperado, mas se está dando, se está ganhando, é o que interessa. É o que interessa para o torcedor. A mídia em si, ela coloca muito isso em evidência também, que às vezes o time faz um jogo bom, mas toma ali um gol e não vence, acaba que todo o retrospecto bom do jogo, da imagem do jogo, se perde, e o que vai levar em conta ali é o resultado, o que vai permanecer é o resultado.
a análise do pós-jogo, e o Fernandinho até fala isso na entrevista, né? Que a análise do pós-jogo, ela é feita em cima do resultado, e a mídia, ela ajuda muito a disseminar isso. Só que, assim, eu não sei se realmente o trabalho ele não pode ser pautado só no resultado. Porque o futebol em si, o futebol é resultado. Não interessa você jogar bem e não vencer. Sim, e às vezes muita gente coloca que o time venceu, mas não jogou bem. Mas no final o que vale vai realmente o resultado, é os 3 pontos, é a vitória. E por mais que realmente o trabalho dele seja um trabalho diferente dos trabalhos de outros treinadores. Ele até nega, né, essa questão de autoria, de que ele tem uma identidade própria, o diferente. Ele fala que não, que ele só faz o trabalho que ele acha correto, ele faz o que ele acha coerente. Só que uma coisa do Fernando Diniz que chama muita atenção, cara, é o tratamento dele com os jogadores e a maneira dele tratar os jogadores. Porque ele fala que o futebol ele não dá o amparo necessário para o jogador. Que o que interessa ali é o que o jogador está demonstrando no momento, e se não está demonstrando, é meio deixado de lado, isso que ele deu a entender. E ele dá o exemplo do Joe Kennedy, né, que é um jogador que eles já pensavam em desistir do jogador, mas ele ali puxou a galera de volta e falou, não, vamos dar mais uma chance pro John Kennedy. E realmente foi o que ele fez e deu resultado. Tanto que o cara, e ele falou que ele ia fazer um gol do título do Fluminense e realmente ele fez. Então, assim, o Fernandes ele é um treinador muito diferente, de verdade. Muito diferente. Não digo diferente de questão tática, eu falo diferente o modo de pensar é fora do que realmente, do que geralmente o jogador, o treinador de futebol pensa. E ele já foi jogador, jogou muito Fluminense e teve chance de ser treinador do Fluminense, foi vitorioso como treinador. Mas a questão do imediatismo do futebol, acho que não tem como pautar uma coisa que não seja em cima do resultado. Ele falou do trabalho dele no Cruzeiro também, que diferentemente do trabalho no Fluminense, no São Paulo, ele falou que o trabalho dele no Cruzeiro foi o único trabalho dele que não teve nada de brilhante. Ele cita algumas sequências de resultados positivos que teve pelo Fluminense, né? Sequência de vitória, sequência sem tomar gols, e no São Paulo a sequência de vitórias também. Ele fala no Cruzeiro foi o único clube que ele trabalhou que ele não teve essa sequência. E até fala, né, que o elenco ali não foi feito para ele, mas que ele deu ali uns palpites ali e montou o time, e ele falou que o time foi bem montado na visão dele. Ele disse que o problema do Cruzeiro foi que a questão de assimilar a ideia de jogo, né, e as várias trocas de comando que o Cruzeiro teve, realmente isso atrapalha demais. E não só o comando técnico, né, de treinadores, chegada de jogadores, saída de jogadores, troca de presidente. E ele fala que tudo isso influenciou muito para que o trabalho não desse certo no Cruzeiro. E teve até um ponto interessante, né, que quando perguntado sobre a questão da demissão, a primeira demissão, né, que foi anunciada, e ele foi saber na coletiva de imprensa. E ele falou que ali ele já sabia que o trabalho não ia funcionar, mas ele falou que aquele momento ali foi uma cartada, né, de tentar fazer dar certo. E realmente, cara, a maneira ali foi totalmente errada. E realmente, ultimamente, ele tem saído dos clubes assim, onde ele passa de uma maneira não muito transparente. Na seleção brasileira foi assim. Fluminense ele estava em crise, ele falou que o Fluminense realmente ele precisava, talvez ali de um treinador diferente, de um ânimo diferente. E ele já não conseguia mais assimilar e passar para os jogadores o que ele pensava. Mas no geral, cara, foi uma entrevista, eu acho assim, uma das melhores do Fernando Diniz. Porque ele realmente é um cara muito transparente, ele é um cara que a maneira de ver futebol dele é uma maneira que
que é muito humana, né? Ele vai muito para o lado humano ali da questão. Mas eu aconselho vocês a assistir, porque realmente é uma entrevista muito boa, cara. Uma entrevista muito interessante mesmo, que ele traz ali diversos pontos que em outras entrevistas não ficaram muito claros, né? Nem por parte dele, nem por parte dos clubes, né? Mas é isso. Vou deixar o link da entrevista aí para vocês assistirem, caso vocês queiram. Mas, cara, eu gostei muito da entrevista, muito sensato, muito sincero, muito tranquilo também. Falou sobre a pausa na carreira dele, que ele tá, tá com vontade de trabalhar, mas está tranquilo. Ele falou que é um tempo para ele pensar, pra ele refletir. E realmente eu acho que ele estava precisando disso, esse tempo, essa pausa no futebol. Porque assim que ele sai do Fluminense, ele já vem para assumir um Cruzeiro que, sinceramente, qualquer técnico que chegasse aqui teria dificuldade, como está tendo agora, você consegue ver o Leonardo Jardim, está tendo muita dificuldade nesse time. E ele chegou para assumir esse time, cara, com responsabilidade muito grande, né? Porque já pegou ali semifinal de Sul-Americana, aquela coisa toda. Então, assim, e o Fernandinho é um treinador que ele precisa de tempo para poder assimilar ideias, para poder passar isso para os jogadores, ele precisa de tempo. E ali, eu acho que ele não era um treinador para a ocasião, para a época ali, eu acho que ele não era o treinador que poderia ali fazer aquele time engrenar rapidamente. Mas ele fala muito disso também, fala abertamente, ele fala não tem problema nenhum em falar, mas ele falou que a condução foi errada, a condução da demissão não foi uma condução legal, e eu concordo também. Assim como na seleção brasileira também, ser demitido por telefone, eu acho que no mínimo aí antiético, né? No mínimo antiético. Se você assina um contrato pessoalmente, se você faz tudo pessoalmente, eu acho que para encerrar um vínculo também deveria ser da mesma forma. Mas essa é a minha maneira de pensar. Que me diz aí o que vocês acham, né? Manda aí nos comentários o que vocês acham dessa entrevista, o que acharam da entrevista.